Quão maravilhoso é, os irmãos vivam em Maria. Som, testando, som, testando. Alô? Tá, estamos ao vivo já. Estamos. Nós vamos olhar onde? No telefone, né? Ô Lu, a gente vai olhar na câmera ou no telefone? Tá, ok. Na câmera. Ah, tá bom. Tá, a hora que der ok. Boa tarde, queridos amigos, queridos alunos de nossa classe bíblica, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma tarde de estudos da Palavra de Deus. É uma grande alegria, uma grande satisfação ter você aí do outro lado da telinha, nos acompanhando, estudando conosco a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Parabéns a você que está entrando, você que está passeando aí pelo Facebook, pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Faço questão que fique conosco, porque hoje teremos mais um dia de muito aprendizado da Palavra de Deus. E não estou sozinho, estou aqui com o nosso professor Demilson, que está aqui conosco mais uma vez, e a nossa equipe de suporte. Muito obrigado mais uma vez a todos por essa oportunidade, por essa transmissão, e que Deus seja louvado. Boa tarde, Demilson, tudo bem? Boa tarde, professor Jaime. Que alegria, que privilégio, em nome de Deus, estarmos aqui reunidos, podendo falar um pouco mais sobre a palavra dele, entendermos mais sobre um assunto tão interessante, porque tenho certeza que quem assistiu a aula da semana passada ficou curioso, porque a segunda vinda de Jesus aconteceu, e daí? Qual foram os próximos passos? O que aconteceu com as pessoas de bem, com as pessoas de mal, com Satanás? Enfim, temos um assunto muito interessante que é sobre o milênio que nós vamos estudar hoje. E para isso, nós vamos agora, como sempre fazemos, pedir a presença do Espírito Santo, pedir a presença de Deus em nosso meio, para que nós possamos ter entendimento sobre aquilo que vamos ouvir, vamos ler e vamos falar. Você aí onde você está, como você estiver, curve sua fronte, feche seus olhos e vamos elevar uma prece aos céus. Querido e amorável Deus que estás nos céus, nós agradecemos a Ti pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de livremente podermos estudar a Tua santa palavra. Sabemos, Senhor, que temos que confiar através da fé, que esta é o verdadeiro projeto que o Senhor deixou neste mundo para que nós pudéssemos entender. Senhor, permita que nosso coração se abra e assim o nosso entendimento aconteça para um assunto tão importante que vamos estudar hoje, que é o assunto do milênio. Temos certeza que o Senhor estará abençoando a cada um de nós que estamos aqui reunidos e também aqueles que em algum momento puderem ouvir esta mensagem. Isso é o que nós lhe rogamos e pedimos de modo especial neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, não esqueça de que nós estamos usando como base de nosso guia de estudos, o Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus, tá? Então já estamos hoje, vamos começar hoje o estudo número 8, sobre o milênio, e caso você esteja interessado em receber esse aqui em forma de PDF, para que você possa estudar antes ou depois, fique à vontade, deixe seu comentário aí no Facebook ou no YouTube, que nós entraremos em contato com você e lhe enviaremos. E você também que já estudou esse tema, pode também fazer suas perguntas, deixar o seu like, deixar o seu feliz sábado, deixar a sua pergunta, e nós estaremos aqui monitorando e, na medida do possível, vamos tirar as suas dúvidas, tá ok? Deixe seu nome para que também possamos deixar você uma boa tarde, te cumprimentar e tudo mais, tá? Queridos, hoje é um tema realmente, como o Demilson muito bem falou, importante, e é importante que caso você esteja nos assistindo pela primeira vez, eu recomendo a você que curta a nossa página da classe bíblica no Facebook, e lá dentro temos as
demais aulas que nós já fizemos, da aula 1 até a aula 7, e essa aula aqui, queridos, a aula número 8 sobre o milênio, ela tem uma base principal da aula, na live que fizemos no sábado passado com eu e o professor Túlio sobre a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Então é importante que, caso você queira mais detalhes para que você possa entender a segunda parte desse grande estudo, que é hoje, você assista a nossa live do sábado passado, tá ok? Tá combinado? Então entra lá, curta a nossa página no Facebook da Classe Bíblica e assista a aula 7, a segunda vinda de Cristo, tá bom? Nós vamos aqui fazer uma breve recapitulação do que nós aprendemos no sábado passado, mas é muito breve. Então, caso você tenha algumas perguntas ainda sobre a segunda volta de Cristo, eu peço que você assista nossa live do sábado passado. Então, professor Jaime, vamos lá. Só reforçando, né? Nós temos estudado e estamos vindo num crescendo, né? Estudamos quais eram os sinais da volta de Jesus. Verdade. Né? Depois estudamos sobre a volta de Jesus. Muito bem. E agora a sequência, que é a aula de hoje sobre o milênio. Então, todos esses estudos também sobre a criação, sobre a origem do pecado, todos esses estudos passados que o professor Jaime mencionou, você deve, se não teve oportunidade, pode assisti-los, eles estão lá separados para você. Muito bem, e já temos pessoas já deixando seu recado aqui, na nossa página do Facebook, e outras redes aqui, outros meios. O Ciro Marquete está nos assistindo. Ciro, Deus abençoe você e sua família. A Sueli, minha esposa, está assistindo também. O Paulo Henrique, o Fernando Veríssimo. Obrigado, Fernando, que Deus te abençoe. A Jo Campos, nossa secretária, também está assistindo. A Vanessa Nascimento, que com certeza será uma tarde abençoada de aprendizado. Deus abençoe vocês, tá? E você aí que está assistindo, deixa seu like, deixa seu oi, para que possamos também te cumprimentar. Então vamos lá, gente, preparados? Apertem os cintos, vamos lá. Vamos com toda a força, vamos começar nosso estudo bíblico, vamos lá. Então, queridos, nós relembrando, então, nós falamos na live passada sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? E nós aprendemos ali que Cristo, ele voltará a segunda vez à Terra. Então, já veio a primeira vez com um menino, cresceu como um homem, fez milagres, fez curas, mostrou a Deus a todos aqueles naquela época, mas ele prometeu que viria pela segunda vez. Então, hoje nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. E ali, o texto mais famoso, o mais clássico que nós aprendemos ali nessa live é o livro de São João, capítulo 14, verso 3, onde ele prometeu que iria voltar e estaria preparando lindas moradas para todos nós, né? E nos aguarda ansiosamente nesse grande dia. E quando ele voltar, né, nós iremos para o céu. Que coisa maravilhosa. É só de pensar, eu fico assim vislumbrado daquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. Porém, queridos, é importante nós reforçarmos de que Jesus, ele virá de modo pessoal, ou seja, ele não virá como um fantasma, como uma sombra, ele virá visível, todo olho o verá. Muito bem lembrado, Nemilson. E de forma literal, ou seja, da mesma forma que ele o viste subir, inclusive com suas marcas ali, devido à cruz do Calvário, em suas mãos, em seus pés, aqui na lateral, e ele virá não sozinho, ele virá com milhares e milhares de anjos, e esses anjos tocando trombetas, para que todos mesmo desse planeta saibam que ele está voltando e que irá salvar os seus. E interessante, né, que pelo que nós estudamos também nos sinais da volta de Jesus, nós sabemos que está muito próximo esse momento. Nós não sabemos quando será. Ninguém sabe, nem Jesus Cristo sabe, só Deus o Pai sabe exatamente quando ocorrerá essa segunda volta de Cristo. Mas nós estamos muito próximos, porque tudo indica que este mundo está numa degradação tão grande, como já pudemos falar a respeito, que logo, logo Jesus irá voltar. Por isso nós precisamos avançar nos nossos estudos, entendermos perfeitamente todos os propósitos que Deus tem para nós. Muito bem, Demilson. Mas hoje, então, queridos, depois dessa realmente é uma breve explicação do que aprendemos no sábado passado, hoje vamos falar sobre o milênio. E queridos, essa palavra milênio, na verdade, ela não aparece na Bíblia, tá? O termo correto que aparece na Bíblia chama-se 1000 anos, tá? E nós vamos entender o porquê que esse termo aparece.
Para nós começarmos a entender melhor isso, o estudo de hoje vai focar principalmente no livro de Apocalipse, no capítulo 20. A Bíblia traz, digamos assim, a consequência após a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, de uma forma muito completa em Apocalipse capítulo 20. E somente nesse capítulo aparece o termo 1000 anos. E esse termo 1000 anos aparece 6 vezes ali dentro do capítulo 20 de Apocalipse. E nós vamos entender, queridos amigos, alunos, o que a Bíblia, não é o meu pensamento ou o pensamento do Demilson, e sim a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre isso. O que são 1000 anos? O que vai acontecer logo após a segunda volta de Cristo? Quais serão os acontecimentos que irão realmente perfazer ou corroborar para que aconteça tudo isso? Como estará a terra nesse período? Como estarão os salvos nesse período? Como estará aqueles que são perdidos? Tudo isso vamos responder na nossa live de hoje, ok? Professor Jaime, está tudo organizado, está tudo previsto que vai acontecer, ou Jesus volta e nós não sabemos direito o que vai acontecer com os salvos, o que vai acontecer com os perdidos, ou está tudo planejado, na Bíblia está tudo explicado? Graças a Deus que Deus nunca nos deixa ignorantes quanto aos acontecimentos do futuro. Ele deixou profecias, nos deixou Apocalipse, Daniel e tantos outros livros que nos explicam detalhe por detalhe do que vai acontecer. Então hoje vamos ver algumas perguntas aqui que são projetadas aí também na tela, de como que isso vai acontecer. E claro, às vezes nós não temos o conhecimento, mas Deus deixou a Bíblia, né, sua revelação, uma das revelações deixadas por Deus para nos mostrar como vai acontecer, para que eu e você fiquemos seguros, tranquilos, de como vai acontecer e que não sejamos pegos de surpresa, assim como nós vimos na live passada, em que naquele último dia muitos dirão, nossa, mas como assim Jesus está voltando? Eu não sabia, e assim por diante. Sim, saberão porque Deus vai deixar evidências mais do que claras de que isso iria acontecer. Né? Então, vamos ver aqui hoje que nós já sabemos. Basta você aí, basta nós aqui aprendermos sobre isso. Vamos lá então? Vamos começar então com a pergunta 1? Posso só fazer um exemplo? Claro, claro. Eu trabalho na área de condomínios, né? Eu administro condomínios. E é interessante, às vezes a gente tem um comunicado muito importante, a gente manda por e-mail, manda por WhatsApp, coloca nos elevadores, distribui nas caixas de correio de todos os moradores, etc. E quando aquele comunicado importante vai entrar em vigor, muitos vêm para nós e falam, mas eu não sabia, você não avisou. Então, a mesma coisa, eu estou fazendo uma comparação muito simples aqui, mas a mesma coisa se refere à volta de Jesus. Né? Ele vem avisando, ele vem dizendo, as coisas estão acontecendo. Não tem como naquela hora dizer, mas Jesus, Deus não nos avisou, né? Porque ele foi muito correto. Ele poderia vir sem falar nada, mas não. Ele está dizendo para que todos nós tenhamos a oportunidade da salvação. Amém, que maravilha, né? Então vamos entrar nesses pormenores, nesses detalhes. Então pergunta o nosso guia de estudos aqui. Já é uma pergunta bem realmente impactante, né? Para onde irão salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? É uma pergunta muito importante que inicia realmente o que acontece após a volta de Jesus. Então isso está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 6, que diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui, queridos, já começamos a entender alguns detalhes mais técnicos, mais precisos após a volta de Jesus. Vamos colocar aqui verdadeiro ou falso e vamos aqui comentar um pouco sobre isso. Então vamos lá. O que vai acontecer então? Eles irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Vamos comentar daqui a pouco. Os salvos decidirão, serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder? Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Permanecerão vivos na terra? Falso. Vamos aqui entender um pouquinho melhor o contexto dessa passagem, queridos. É muito importante nós compreendermos que quando Cristo voltar, primeiro, essa passagem, Apocalipse 26, fala ali dos salvos. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e os vivos, aqueles que foram fiéis, serão transformados, como diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos. Eles serão transformados e subirão com Cristo, encontrarão com Cristo nos ares e subirão aos céus. E aqui é verdadeiro, aqui comentando essa passagem, que eles reinarão com Cristo durante 1000 anos, ou seja, Cristo chamará os vivos que foram fiéis, os mortos que morreram com ele, eles serão transformados, ressuscitados, subirão aos céus e viverão com ele durante 1000 anos. E aqui a outra passagem comenta assim, serão sacerdotes de Deus. Demilson, o que é sacerdote? Talvez muitas pessoas que estão assistindo não entendam muito bem esse conceito de sacerdócio, de sacerdote. O que significa uma pessoa ser sacerdote? Bom, em primeiro lugar, o sacerdote ele é um seguidor, né? O sacerdote ele segue a alguém, segue a alguma filosofia, a alguma crença. Então, os salvos que foram resgatados, os que foram os vivos, né? E também aqueles que estavam mortos, ressuscitarão primeiro. É muito bonito isso, são os primeiros a se ressuscitarem, né? Que, como o professor Jaime disse, serão transformados num piscar de olhos e vão para o céu. Eles se tornam sacerdotes porque eles são seguidores de Jesus. E uma vez que eles são seguidores, Jesus quer que eles também exerçam algum tipo de atividade dentro do processo que nós vamos daqui a pouquinho ler aqui, que é especial de julgamento lá no céu. Muito bem, muito bem. Então, complementando o último comentário dessa pergunta, permanecerão vivos na terra? Não. Então, quer dizer aqui que eles subirão e viverão com Cristo durante 1000 anos, e eles não ficarão vivos aqui na terra. Mas só um detalhe, queridos, essa questão de milênio ou 1000 anos, ela é de verdade esse período mesmo de 1000 anos, ou é um simbolismo? Porque muitas pessoas, Demilson, que estudam a Bíblia, principalmente Apocalipse, encontram muitos termos ali em Apocalipse que são simbólicos, né, que na verdade representam uma outra coisa. E quando leem Apocalipse 20, verso 6, também querem interpretar da mesma forma. Pergunto, esse tempo de 1000 anos, ele é literal ou ele é simbólico? É interessante, professor, porque nós temos, principalmente nos livros proféticos da Bíblia, em especial Daniel e Apocalipse, nós temos menções a determinados períodos de tempo que não são literais, que são representativos e que significam alguma coisa diferente, como no caso, por exemplo, as 2.300 tardes e manhãs. Na realidade, nós estamos falando de anos, não de dias, né? Só para citar um exemplo que nós vamos estudar mais para frente. Neste caso de Apocalipse 20, quando estamos nos referindo ao milênio, aos 1000 anos, efetivamente é um período literal. Nós estamos falando de um período que vai ocorrer literalmente de 1000 anos. Parece muito para nós, mas nós sabemos que para Deus é um período em que ele busca justamente um intervalo de tempo para que as coisas se acomodem, tanto na terra como no céu. Muito bem, professor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Porém, queridos, há algumas linhas de pensamento, como eu mesmo perguntei para o professor Demilson, que não creem nessa literalidade dos 1000 anos. Né? Por exemplo, é verdade. Algumas pessoas, né, algumas linhas de pensamento, algumas linhas de religiões que acreditam que esses 1000 anos realmente são figurativos, ou seja, são simbólicos, tá? Tem outros que acreditam que esse período de 1000 anos acontece antes da segunda vinda de Cristo. Também isso nós vamos detalhar mais aqui, mas isso também não é verdade, acontece após a segunda vinda, e vamos ler as passagens que comprovem isso. E tem aqueles que realmente creem na Bíblia, assim como ela está escrita, que são os pós-mileritas, né? Milerismos. Exatamente. Que realmente creem que esse período de 1000 anos, ele acontece após a segunda vinda e lá no céu, tá? Com os vivos,
aqueles que foram salvos por Cristo, tá? Mas vamos entrar em mais detalhes nos próximos capítulos, né, dessa aula de hoje. Professor, nós temos aqui, né, complementando, né, tem o pastor Silésio Júnior, ele é professor de Bíblia na Escola da Liberdade, lá no centro de São Paulo, né? Temos o nosso outro professor aqui, professor Túlio Rocha conosco, Francisco Assis, e também, mais uma vez, tem a minha mãezinha lá, com seus 94 anos, assistindo a nossa classe. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Francisco, um grande abraço para você, meu colega ali que mora em Sorocaba. Ah, o mesmo da semana passada. Isso. Que bacana, Francisco. Esteja sempre conosco. Muito obrigado, querido. Então, vamos lá, então. Vamos, então, aprofundar um pouco mais esse estudo. Na pergunta 2 aqui, então, nós encontramos aqui o que os salvos farão, então, no céu durante esse período de 1000 anos, esse período literal de 1000 anos. Então, vamos ler, então, a primeira parte de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, e depois 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, para responder a pergunta aqui. Aqui nos diz, Apocalipse, capítulo 20, verso 4, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. E agora, 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui, queridos, por essas duas passagens, nós já conseguimos responder aqui com um verdadeiro ou falso essa questão e vamos entrar em mais detalhes. Então vamos lá. Os salvos, então, receberão a autoridade de julgar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Falso. Não, falso. Ainda bem que é falso. Graças a Deus que é falso, né? Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá? Verdadeiro. Vamos, então, entrar nos pormenores dessas duas passagens, queridos. Então, ok, Jaime, então aqueles que serão salvos, eles ficarão com Cristo durante 1000 anos no céu, fazendo o quê? As duas passagens responderam. Eles estarão observando os resultados de tudo aquilo que aconteceu, né? O que é a autoridade de julgar? É algo interessante, principalmente no meio jurídico, né? O qual nós mesmos que estamos aqui passamos muitas vezes por algumas audiências ou por algumas sessões em que você tem um advogado, você tem um juiz, você fica ali um pouco ansioso do que como as coisas se desenrolarão, mas tenha certeza do seguinte, os salvos, eles receberão essa autoridade, esse poder de julgar em que sentido? É uma boa pergunta. Em que sentido receberão essa autoridade de julgar? Será que eles podem decidir se uma pessoa está salva ou perdida, Ademilson? Será que é isso? Na realidade, aí nós temos que entender da seguinte maneira. O processo de julgamento já ocorreu neste momento, né? Jesus, através sendo o nosso sumo sacerdote, sendo o nosso advogado lá no céu, já fez a intervenção e já fez todos os julgamentos. O que acontece é que Deus quer que nós tenhamos certeza da lisura e da transparência do julgamento das pessoas. Então pode ser que os salvos estão lá no céu, eles olham e falam, puxa, mas por que será que o fulano ou o beltrano não estão aqui comigo? Ué, ele não se salvou? Eles vão ter oportunidade de olhar em todo o processo do fulano e do beltrano, verificar o que Deus considerou e por que aquela pessoa não está salva. Então, Deus não quer que paire nenhuma dúvida no processo absolutamente de justiça que Ele fez ao julgar todos nós. Todas as pessoas que passaram por esta face da terra, todos os que já tinham morrido e todos os que estavam vivos já tinham sido julgados. Então, Ele não quer que paire nenhum tipo de dúvida. Muito bem, professor Demício. Isso é impactante, porque olha só a responsabilidade que os salvos terão. Então, eles receberão os livros, né? Nós vamos ter uma live, um estudo somente sobre isso, sobre julgamento divino, na verdade. Mas só para adiantar, os livros de registros
de Deus serão abertos. E ali os salvos terão a oportunidade de ver a sentença, como o professor muito bem falou, do porquê um está salvo, outro está perdido. É interessante isso, porque o juízo de Deus, só para adiantar, ele funciona praticamente em 3 fases, né? Que é a fase do juízo investigativo, né? Ou pré-advento, que acontece antes da volta de Cristo, vamos falar isso mais para frente. Tem o juízo de comprovação ou comprobatório e o juízo executivo. Ok? Nessa fase, queridos, está acontecendo o juízo comprobatório, ou seja, de comprovação. O que é comprovação? Ou seja, irão se abrir os livros e os salvos ali entenderão do porquê que muita coisa aconteceu. Como diz Demilson, uma frase que eu sempre ouço aí no meio religioso, meio cristão, nós teremos 3 surpresas no céu. Né? A primeira é de você estar lá, que muitas vezes nós somos tão pecadores, tão miseráveis, tão fora, tão desalinhados da vontade de Deus, que a gente não se sente digno de estar lá. A segunda surpresa é de encontrarmos pessoas que jamais imaginaríamos que estariam lá, pela sua postura, pelo seu jeito de ser, mas que foram alcançadas pela graça de Cristo, foram alcançadas pela graça de Deus e estarão lá. E a terceira surpresa é que pessoas que eu tinha certeza que estariam lá, não vão estar. E é por isso que os livros serão abertos exatamente para isso, para nós comprovarmos e termos certeza de que isso realmente é fato, e não somente os salvos, mas todo o universo, todas as outras criaturas nos outros universos criados por Deus, tem certeza que Deus foi justo e que esperou o tempo para que tudo acontecesse da melhor forma. Não restará qualquer dúvida a respeito de qualquer destes aspectos, não é? Muito bem. O professor Túlio está aqui conosco e colocou aqui uma frase que eu gostaria de dividir com todos sobre o sacerdócio, que nós falamos agora há pouco, né? Ele diz o seguinte: o sacerdote é um representante do sagrado, é uma autoridade ou ministro religioso, habilitado para dirigir ou participar em rituais sagrados. Muito bem comentado. E realmente aqui aqueles serão salvos, eles serão ali representantes ali de Deus e terão realmente essa autoridade de ministros, né? Para abrir o livro realmente é algo de grande responsabilidade. Tá claro, queridos? Então aqui já entendemos como é que vai ser então esse trabalho desses salvos, tá bom? Professor Jaime, então nós vimos com a segunda vinda de Jesus, o que aconteceu com os salvos, para onde eles foram, o que eles vão ficar fazendo, e agora vamos falar um pouquinho daqueles que não se salvaram? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos ter uma pergunta sobre isso, mas antes vamos entender como que ficará a Terra nesse período, né? E automaticamente acho que a sua pergunta vai encaixar também. Juntamente, né? Juntamente com essa pergunta aqui, a pergunta 3. Então prestem muita atenção, queridos. Se for o caso, consultem suas Bíblias. Vamos com calma, que realmente tem muito detalhe ainda a ser passado. Na pergunta 3 aqui, então, nos faz o seguinte questionamento: como ficará a Terra, então, após a segunda vinda de Cristo, durante esse período, né? Então, em Jeremias, capítulo 4, ali vamos ler alguns versos que responderão essa pergunta. Diz assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Demilson, que passagem impressionante essa, que eu fico imaginando a cena dessa visão ali que Jeremias teve,
da terra após a segunda vinda de Cristo. Então, respondendo a pergunta aqui, vamos entrar em detalhes, preenchendo as lacunas aqui em branco do nosso guia de estudos, e vamos fazer os comentários devidos. Então, a terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo, como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas, as cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo, e a terra ficará cheia de pessoas mortas. Demilson, desolador, hein? O quadro é desolador. Nossa, realmente. Talvez você que esteja acompanhando aí, talvez nunca tenha lido essa passagem. E talvez você possa até ficar um pouco impactado com isso. Mas é a realidade do que Deus já tem nos ensinado de como será este planeta no final dos tempos. Mas o que me surpreende aqui, Demilson, é que a Terra voltará da forma como ela foi criada lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Ela ficará sem forma e vazia. Mas, realmente, Demilson, não haverá nenhum ser vivo na Terra durante esse período? É isso mesmo? Olha, a Terra ficará um caos, não é? Ela não terá mais nada, pedra sobre pedra, acontecerão terremotos, as montanhas serão derribadas, formar-se-ão grutas, aqueles corpos todos putrefatos sobre a face da terra, e restará Satanás, né? Satanás e seus anjos ficarão aqui, mas sem finalidade, porque eles não têm mais a quem tentar, porque todos os seres humanos estão mortos. O Demilson, então, vamos lá, o que eu estou entendendo aqui? Os vivos que ficaram fiéis com Cristo subirão com Cristo, os mortos que foram fiéis a Cristo, serão ressuscitados, transformados, subirão com Ele, estarão lá durante 1000 anos. Nesse mesmo período, aqueles vivos que não foram fiéis a Cristo, então quer dizer que eles vão morrer durante esse período? Vão morrer imediatamente após a vinda de Cristo. E aqueles mortos que não foram fiéis a Cristo permanecerão mortos. Permanecerão mortos, né, e serão somados com aqueles que estavam vivos e passaram a perecer naquele instante. Gente, olha que lá tem impressionante. Então quer dizer que nem barata vai viver nesse período. Nenhum ser vivo. Nenhum, né? Ser vivo. Aquele bichinho que você odeia, que fica ali te atazanando. Nenhum ser vivo. Aqui a passagem é clara, né? Então não terá nenhum ser ali que tenha vida durante esses 1000 anos aqui na Terra. Que cena realmente impressionante, Demilson. Nem o deserto mais árido que nós temos na face da Terra serve como exemplo. Porque se nós formos estudar um pouco um deserto desses, tem vida lá, tem serpentes, tem outros tipos de animais que sobrevivem lá, né? Os camelos conseguem trafegar dias e dias sem água. Então não temos um exemplo hoje que você pudesse olhar e falar, a Terra vai ficar dessa forma. O que você tiver é muito, mas muito pior. Nossa, realmente. Então, queridos, estão atentos do que está acontecendo, como será a Terra nesse período? Ótimo, vamos seguindo aqui e com as perguntas. Muito bem, mas na verdade, então, quem permanecerá realmente então na Terra durante esses 1000 anos? O professor Demilson adiantou um pouquinho, mas nós vamos ler a passagem que fala exatamente quem serão este ou estes que ficarão realmente aqui nessa Terra. Então, em Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, esclarece para nós esse detalhe. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, respondendo a pergunta aqui, vamos aos comentários. Nesse período, então, na Terra ficarão vivos apenas Satanás e os seus anjos. Mas, Demilson, será mesmo que vai vir um anjo literal, com uma corrente ali bem grossa, bem resistente, um cadeado bem reforçado, daqueles que prende até portão de empresa, né? Será que ele vai vir aqui e passar tudo isso ali nas mãos, ali no corpo de Lúcifer, Satanás? Ele ficará preso assim dessa forma? Será realmente dessa forma? Não, isso é simbólico, professor Jaime. Okay. Isso é simbólico porque, na realidade,
é muito mais emocional do que física, essa prisão. Satanás ficará preso pelo seu próprio mal. Ele não terá quem tentar, ele não terá um mal para fazer para ninguém. Então ele será um prisioneiro de si próprio, por tudo aquilo que ele fez ao longo do tempo. Qual é a intenção? Qual é a intenção de Deus ao fazer este processo dos 1000 anos para Satanás? Que ele pudesse refletir sobre tudo aquilo que ele fez, que ele pudesse parar longe de toda o burburinho de um mundo que já não existe mais e pudesse refletir sobre tudo que ele fez. Esta é a intenção. Então ele será um preso de si mesmo. Muito bem, muito bem. E realmente faz sentido essa passagem nesse detalhe, porque hoje, queridos, a principal função, o trabalho de Satanás e seus anjos é exatamente o quê? Fazer eu e você cair em pecado. Ele não tem outra atividade a não ser essa. Para que você se afaste do caminho de Deus, para que você não assista essa live, para que você não se aproxime de Jesus, para que você não ore, para que você não estude a Bíblia. Esse é o intento dele. Então, quanto mais pessoas irem para o lado dele, melhor. E quando não houver mais, então, pessoas para que ele exerça essa influência negativa, realmente ele estará preso para as circunstâncias. Não tem mais ninguém a quem tentar, então ele ficará aqui sozinho ao longo desse período de 1000 anos. Exatamente. Então, realmente, gente, isso é impactante. E outro, um detalhe muito importante, que nós vamos entrar em detalhe isso em outros estudos, durante esse período de 1000 anos, esclarecer também, porque tem algumas linhas de religião, Demilson, que falam que esse 1000 anos ainda é um período de graça, ainda é um período que as pessoas conseguem se arrepender. Não haverá mais essa oportunidade. A porta da graça já se fechou, tanto para os vivos que não aceitaram a Cristo, como o próprio Satanás e seus anjos. Eles já foram julgados, eles já tomaram a sua decisão, não irão voltar mais atrás. Então, realmente, esse é um período realmente de juízo. E que, ao desenrolar aqui do estudo, vocês vão entender o que mais vai acontecer nesse período de juízo, ok? Os salvos já estarão no céu, não é? E os perdidos já estarão todos mortos. Então, realmente não é concebível que se entenda que este milênio, esses 1000 anos, são referentes a um período adicional de graça. Neste momento, já está tudo encerrado. Quem se salvou está salvo e quem se perdeu está perdido eternamente. Muito bem. Que triste realidade, hein? Por isso que o tempo da graça é hoje, tá? Você que está assistindo, o tempo de se arrepender, de voltar para Jesus, não é amanhã, não é aqui a semana que vem, não é no próximo feriado, é hoje o tempo da graça. E na pergunta 5 aqui, vamos seguir com o nosso guia de estudos. Passado, então, esse período de 1000 anos, o que vai acontecer com Satanás e os ímpios, todos aqueles, obviamente, mortos, né? E o que vai acontecer com eles? Será que vai ficar como está? Como vai acontecer isso? Então, no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 20, versos de 5 a 7, esclarece para nós. Vamos ler? Vamos acompanhar juntos? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, preste atenção, queridos amigos, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, vamos responder a pergunta aqui 5 e vamos entrar nos comentários. Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Então, Demilson, deixa eu entender o seguinte. Então, quer dizer que independente que eu seja salvo ou que eu seja perdido, eu terei duas mortes. Primeiro é a morte física, né? Ou seja, eu estou aqui na Terra, vou chegar até a minha idade, até onde Deus permitir, né? E aí eu irei descansar. E aí, depois eu terei uma segunda ressurreição, eu terei uma primeira ressurreição ou para a vida, eu serei levado com Jesus, e se eu não tiver nessa primeira leva, essa segunda ressurreição, então, não é mais para a vida, então. Não é mais para eu viver, não é para ter mais uma segunda chance. Não, a segunda ressurreição, ela se refere especificamente a todos que estão perdidos. Então, se você, quando Jesus voltar, já estiver falecido,
e não se ressuscitar, é porque você está perdido. Se você se ressuscitar, você vai para o céu transformado. Amém. Né? Eu aqui já tenho mais de 60 anos, não tenho mais nenhum cabelo na cabeça, etc. Quando acontecer a transformação, neste momento da vinda de Jesus, eu me tornarei novamente jovem, terei cabelo, né? Todas as rugas que eu tenho desaparecerão. Então, haverá um processo transformador na vida das pessoas. Por isso, queridos, nós precisamos lutar, nós precisamos nos entregar diariamente a Cristo, entender a sua palavra, para que a gente faça parte do grupo da primeira ressurreição. Muito bem, Neilson, muito bem comentado. Então, quer dizer, então, que Deus, então, Jesus, fará questão de ressuscitar os ímpios para uma grande demonstração, né? Vamos ver, então, qual será essa demonstração, né? E aí a gente percebe que a passagem fala também que Satanás automaticamente será solto de sua prisão. Será liberto, né? Daquela situação que ele estava vivendo ali sozinho, porque ele voltará a ter a oportunidade de tentar pessoas, que serão os perdidos que ressuscitarão. E a Bíblia fala, acho que vamos ler daqui a pouco, que eles são numa quantidade que nem a areia do mar, quer dizer, é quase impossível de se contar. Muito bem. Vamos ver então essa passagem, que é a próxima pergunta. Na pergunta 6, então, que outros eventos, então, marcam, então, o fim desses 1000 anos, além do que nós já falamos, da soltura de Satanás e as pessoas, os ímpios, infiéis, serão ressuscitados. Vamos lá, em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, e no capítulo 20 também. Vamos lá. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então, tem um detalhe muito importante aqui, então, que é o quê? A cidade santa, a nova Jerusalém, ela descerá do céu aqui na terra. Dentro da cidade serão salvos, aqueles que foram salvos lá na primeira ressurreição, com Cristo. E fora da cidade, quem estará fora da cidade? Estarão os perdidos juntamente com Satanás. Demilson fica imaginando essa cena. Deus preparou a linda cidade, a nova Jerusalém. Aliás, teremos uma live somente falando sobre a nova Jerusalém, a cidade santa. Então não percam, tá bom? Não vamos entrar em detalhes de como é essa cidade, de como será o céu. Aguentem aí, estudem. Mas aqui fala que a cidade santa, ela descerá dos céus e fixará ali no Monte das Oliveiras, correto? Ela ficará ali estacionada junto com os santos ali dentro. Mas o que vai acontecer, Demilson, então, com as pessoas que estarão fora dessa cidade? Qual será, então, nós talvez vamos ler essa passagem, mas vamos tentar aqui imaginar essa cena. Os salvos descendo ali junto com Cristo na cidade santa, e por outro lado, Satanás com todos os ímpios de todas as épocas, de todas as culturas, enxergando e vendo essa cena. Como será a reação deles? Nós vamos ter um contraste, né? Dentro da Terra Santa, da Nova Jerusalém, estarão os salvos completamente restaurados, como eu mencionei há pouco. Do lado de fora estarão os ímpios, os perdidos, e eles vão ressuscitar exatamente do jeito que eles morreram. Então, se a pessoa morreu sem um braço, ela vai ressuscitar sem um braço. Interessante. Se a pessoa morreu com 100 anos, ela vai ressuscitar com uma bengalinha com 100 anos. Né? Então, há um contraste evidente entre a perfeição de Deus, os salvos, e os perdidos e a imperfeição do mundo que o pecado deixou daquela maneira. E eles irão, através da manifestação e da tentação de Satanás, ainda quererem invadir a Terra Santa. Porque eles querem tomar a Terra Santa.
Esse contraste, vocês imaginam, aquelas pessoas ali todas deterioradas pelos anos de vida, pelos pecados que elas cometeram, vendo uma terra maravilhosa, brilhando de ouro e de pedras especiais com as quais ela vai ser construída, eles vão querer tomar conta disso. Mas, para a honra e glória de Deus, nenhum ímpio terá a oportunidade de colocar um pé dentro da cidade santa. Amém. Que coisa impressionante e coisa impactante. E por que será que muitas pessoas podem pensar assim também, Demilson, mas Jaime, Demilson, mas Deus é um Deus de misericórdia, não poderia dar uma segunda chance para essas pessoas? A resposta talvez, Demilson, seja assim: Deus já deu o tempo para essas pessoas suficiente. Deus dá para nós todos os dias o poder da escolha. Hoje eu escolho ser salvo ou hoje eu escolho ser perdido. Infelizmente, nessa situação aqui específica que vai acontecer, tá? Já está decidido. Aqueles que estarão fora da cidade escolheram ficar fora dela. Não foi porque Deus é um Deus tirano, um Deus que não deu chance, não deu oportunidade, não deu nada. Muito pelo contrário. Inclusive, os salvos e o próprio Cristo, quando estiverem descendo da cidade santa e virem essa cena, eles ficarão tristes. Eles não ficarão felizes. Porque para Deus, Deus queria salvar a todos. Dar essa oportunidade a todos. Mas essas pessoas e o próprio Satanás e seus anjos escolheram isso para eles. Escolheram isso para a vida deles. Então é importante você, querido amigo, querido aluno que está nos acompanhando nessa tarde, que você faça boas escolhas. Escolhas não por pessoas, escolhas não por circunstâncias, escolha por Jesus, pela palavra dele para a salvação eterna. É verdade. Professor Jaime, me vem à mente agora aqui uma comparação, né, sobre essa situação que foi justamente na época em que Noé construiu a arca, não é? Verdade. Noé construiu a arca, ele possivelmente contratou alguns homens para ajudá-lo a construir a arca, porque era uma grande obra de engenharia, um grande barco, né? E durante aquele período em que Noé construiu a arca, ele não só fazia a construção do barco, como ele também pregava para tentar conscientizar as pessoas de que viria um grande dilúvio. E por incrível que pareça, nem os próprios homens que trabalharam para ele na construção aceitaram e entregaram a sua vida para que fossem salvos, porque o dilúvio viria. Nem eles, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas, 8 seres humanos se salvaram naquele momento. E nós sabemos que quando começou a chover, que o barco começou a flutuar, essas pessoas ali em desespero batiam na porta, mas nem Noé podia abrir aquela porta, porque ela estava selada por Deus. Então, é a mesma situação. Hoje nós temos a oportunidade, hoje nós temos a condição de servirmos a Deus, de escolhermos estar do lado de Deus, para que na hora que tudo isso acontecer, nós estejamos dentro da cidade eterna. Muito bem. E temos aqui ainda mais pessoas curtindo, acompanhando a nossa live. Muito obrigado. Temos aqui nosso irmão Amir Petaglia, temos aqui o Tristofato também nos acompanhando, o Reginaldo, e tem um irmão aqui muito querido, o Antônio Menezes e Dona Maria, ali um casal muito querido, que frequentou nossa igreja por muitos anos. Hoje eles estão em outra cidade aqui em São Paulo. Deus abençoe vocês, tem um carinho muito especial por vocês sabem disso. É um casal que nós demos estudo bíblico. Olha, que eu e bacana. Minha mãe, foi um momento muito alegre, muito gostoso. Íamos à casa deles, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e entregaram sua vida a Jesus. E hoje estão servindo, mesmo que isolados lá. Deus abençoe, irmão Antônio, Dona Maria, um grande abraço, saudade de todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Só complementando aqui, a gente tem a Dori Curvelo, que é uma amiga nossa da Lapa. Tem também aqui a Dona Maria Cecília, que é a mãe da minha esposa, né? E as pessoas estão entrando aí para assistirem a aula conosco. Deus abençoe vocês, tá? O estudo é um pouco pesado hoje, mas é necessário para que entendamos o que Deus está preparando para todos no final desse mundo, no final desse planeta. Vamos seguir então na pergunta 7, e aí vai chegar realmente o final de tudo. Vamos entender aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 8, então,
o que Satanás finalmente fará, então, junto com seu exército de ímpios, à medida que virem a cidade santa descer e se aproximar da terra. Vamos lá? Preparados? Vamos lá. Então, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Antes de nós respondermos, Demilson, eu queria detalhar um pouco essa passagem, porque ali fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, Claro. ali fala o termo Gog e Magog. Jaime, o que significa Gog e Magog? É uma boa pergunta, né? Vamos responder. Porque a gente lê um texto desse e fala que duas palavras tão diferentes, né? É verdade, Demilson. O termo Gog e Magog, queridos, eram cidades ali do Antigo Testamento que ficavam uma totalmente ao extremo da outra. Uma ficava numa ponte, digamos assim, e a outra ficava lá no outro extremo. Isso denotando o quê? A abrangência, a questão da abrangência. Então, terá tantos ímpios a fim de reuni-los, arregimentá-los ali para a batalha, que terão em todos os cantos da terra. Não terá nenhum canto da terra que não terá um ímpio que se reunirá junto com Satanás para atacar a cidade. E esse pensamento é complementado com a questão que o professor Demilson muito bem comentou antes, que eles serão como a areia do mar. É como se nós falássemos, se fôssemos pensar no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Exatamente. Né? Que abrangendo de norte a sul o Brasil, por exemplo, né? Esse Gog e Magog. Muito bem. E ao mesmo tempo que essa passagem, vamos ler agora para a resposta, né? Então reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Que ousadia, Edemilson. Ousadia. Demais. Ousadia. Eu imagino aqui, queridos, que Satanás vai incitá-los a atacar a cidade, preparar suas melhores armas. Hoje, as armas, infelizmente, que os homens usam para guerrear contra eles mesmos, bombas, armas, tudo aquilo que você possa imaginar ali de gama de exército, de poder belial ali, será usado para atacar a cidade santa. E uma coisa que me deixa triste aqui, que a Bíblia deixa bem claro, que os perdidos, né, os ímpios, serão como a areia do mar. Como a areia do mar. Ou seja, dá a entender aqui que, infelizmente, muita gente vai se perder, né, Milson? Muita gente, muita gente. É triste essa informação que estão passando para você, mas amém, glória a Deus que você está aqui conosco aprendendo isso, para que você não seja mais um grão de areia dessa multidão, que você seja daqueles que serão salvos, que também serão milhares, não serão poucos também, tá? Serão muitas pessoas, parte do outro grupo, aquele grupo que será salvo com Cristo para toda a eternidade. Professor Jaime, vai ser até grotesco isso, né? Porque você imagina aquelas pessoas todas debilitadas, todas doentes, né? Faltando partes do corpo, não tem mais nenhuma fábrica de armas, não tem nada. Um vai pegar uma pedra, o outro vai pegar um pedaço de pau, o outro vai achar uma espada quebrada, né? Para guerrear justamente contra Deus, que tem um poder sobre tudo. Então vai ser uma cena realmente grotesca, mas o mais importante, queridos, é que Deus estará no comando de tudo isso. Amém, amém. E aí, vamos para a nossa última pergunta dessa tarde, e ela realmente vai demandar um pouco mais de tempo para entendermos o grande fechamento Exato. de toda essa história, que está ali em Apocalipse, capítulo 20, verso 9, e em Mateus, capítulo 25, verso 41. Qual será, então, a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Vou pedir para que o professor leia, pois não. por gentileza. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Muito bem, então, essas duas passagens são muito fortes e elas respondem o que vai acontecer, então, com os perdidos, aqueles que estiverem lá de Satanás. Vamos responder aqui nosso guia de estudos e vamos entrar nos detalhes. Então, descerá fogo do céu
e enxofre, e os que rejeitaram a salvação, né? Então, isso vai acontecer. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram do lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. Então, professor Demir, isso não quer dizer que o final de tudo será com fogo, enxofre, é isso? Fogo e enxofre, né? O enxofre é um elemento químico altamente combustível, né? Inclusive usado para se fazer as balas que se usam em armas de fogo. Então, ele ajuda com que o potencial calorífico daquele fogo seja maior, né? Mas eu pergunto, professor Jaime, então, eu estou entendendo aí, nesse momento se criou o inferno e eles vão ficar queimando pela eternidade? É uma boa pergunta, professor Demilson. Algumas linhas de religião, ao ler essas passagens, eles têm a intenção de alegar que aqui realmente começa o inferno, né, nesse momento. Então as pessoas ficarão queimando Satanás e seus anjos de uma forma eterna, né, ou seja, sem parar, e os salvos lá, passado os 1000 anos e muito mais tempo ali. E a Bíblia deixa bem claro, queridos, temos outras passagens que não temos tempo de ler agora, que diz que esse fogo, ele vai ser conforme os pecados de cada pessoa. Então imagine só, existe diferença entre eu queimar essa folha aqui e queimar esse livro? Quem vai demorar mais, Demilson? A folha? Obviamente o livro. O livro. Por quê? Porque ele tem mais material combustível para ser queimado. Da mesma forma, queridos, Satanás e seus anjos maus é que vão demorar mais tempo para serem consumidos, porque foram eles os causadores dos pecados de todo o planeta. E muitas pessoas ímpias, tem muitas pessoas, queridos, que serão perdidas, mas são pessoas boas. São pessoas que cometeram atos bons, que ajudaram a sociedade, que ajudaram o seu próximo, mas simplesmente não acreditaram na graça de Cristo. E essas, simplesmente ao encostar o fogo, ela, pum, já serão consumidas de uma forma rápida. Então aqui, queridos, a questão do fogo eterno, a questão das consequências das escolhas deles serão eternas, mas não que elas ficarão queimando pelo resto de suas vidas, né? Alguns dizem que o próprio inferno é a própria realidade que estamos vendo aqui, Demilson, de pecado, de dor, de pandemia que estamos vendo aí, milhares de pessoas morrendo. Esse realmente é o inferno. E o inferno que vai acontecer nesse momento aqui, ele é temporário, ele é passageiro, para que nesse mesmo tempo, o qual esse fogo consumidor de Satanás e os anjos, os ímpios, também será a mesma oportunidade de purificar a terra e transformar a terra no centro do universo, do poder e do trono de Deus. Interessante isso, né? É muito interessante, porque isso nos faz pensar, né, pessoas, ditadores sanguinários que existiram ao longo da história nesse mundo, que mataram milhões de pessoas, né? Nós não sabemos, pode ser que algum deles tenha entregue o coração a Jesus e esteja lá no céu, como você mesmo disse, seria uma daquelas pessoas que seria surpresa para nós vermos lá. Mas o certo é que a maior parte desse tipo de pessoas vai estar ali e vai queimar durante muito tempo. Mas quem vai queimar mais tempo vai ser Satanás. Porque realmente ele é o príncipe do mal, o príncipe da maldade neste mundo, do pecado, e ele tem participação em tudo de ruim que aconteceu na história deste mundo. Verdade, professor Demilson. E esse ato que vai acontecer, que Apocalipse deixou muito claro para nós agora, esse ato de descer fogo do céu, enxofre, o Isaías comenta, professor Demilson, que é o ato estranho de Deus, né? Porque, como nós já falamos, para Deus, ele não queria que isso acontecesse. Ele não tem prazer nisso. De forma alguma. Se você acha que isso, Deus e o Saulo ficam dando risada, que beleza. Não, muito pelo contrário. Isso vai acontecer com muita dor no coração, mas certos de que quando os salvos abriram os livros, lembra que nós falamos no início dessa live, eles viram que isso realmente é a recompensa dessas pessoas, porque elas escolheram realmente esse fato. Tá? Então, Deus mostra a sua justiça, Deus mostra a sua misericórdia, e até hoje estende essa misericórdia para mim e para você. Para nós, então, encerrarmos, então, queridos, essa live,
vamos aqui mostrar para vocês, então, o diagrama, para que possa realmente fazer o fechamento do estudo de hoje. Às vezes tem muitas pessoas, Demilson, que aprendem mais no visual do que pelas palavras. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, aqui vocês podem estar vendo aí na sua telinha, aí a imagem de um anjo aqui simbolizado como Lúcifer preso ali nas correntes. Você vê uma linha de tempo embaixo aí, certo? Você vê ali o acontecimento dos eventos o qual nós explicamos nessa tarde. Então, ali, a segunda vinda de Cristo, o que acontece então? Recapitulando, de forma breve, o fim da graça, ou seja, não haverá mais chance para que as pessoas se arrependam e aceitem a graça de Cristo em seus corações. Há ali também a primeira ressurreição, que é o quê? Os salvos vão para o céu, os ímpios vivos, então, são destruídos, ou seja, são mortos, certo? E nesse período, então, após a segunda vinda de Cristo, acontece, então, o que nós chamamos aqui de milênio, ou 1000 anos, onde Satanás é simbolicamente preso e a terra fica sem forma e vazia, conforme nós vemos lá em Jeremias, certo? Após esse evento dos 1000 anos, ali no terceiro item aqui na nossa linha de pensamento aqui, acontece o quê? Satanás é solto. Então, a segunda ressurreição, que é a destruição dos ímpios, né? No final, Satanás e dos ímpios, que eles ressuscitarão, virão à cidade santa, virão a Jesus, e realmente esse detalhe importante, não falamos na live, professor Demilson, que nesse momento, todo joelho se dobrará. Eles reconhecerão, mesmo tentando atacar a cidade, de que este era o único Deus que eles deveriam ter observado, amado e seguido os seus preceitos. E aí, nesse momento da descida da cidade santa, acontece a destruição final, então, dos ímpios, de Satanás e seus anjos maus, e aí, o último item aí, surge a palavra eternidade, os novos céus e nova terra. Então, Deus aproveitará esse fogo, que ao mesmo tempo purificará a terra, transformará essa terra em um lugar habitável, um novo jardim no Éden, onde será o centro do trono de Deus de todo o universo. Que coisa maravilhosa, Demilson. E o pecado jamais entrará novamente neste reino. Amém. Que coisa maravilhosa, queridos. E aqui, para fecharmos aqui, Demilson, temos uns comentários aqui. Por favor. A Sandra está nos assistindo, o Monoque, Deus abençoe vocês. A Selma comentou aqui algo interessante. O fogo eterno será até para consumir o pecador por completo, cada qual conforme o seu pecado. É exatamente isso, Selma. Entendeu muito bem. E parabéns, Selma, você entendeu completamente aqui o intuito desse estudo. Então, o fogo não será eterno, será de acordo com o pecado, com os pecados de cada pessoa. Deus seja louvado por você estar ali e você estar nos acompanhando. Então, queridos, nós vamos então Posso só ler a frase do Francisco aqui? Claro. Porque acho que vale a pena. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, Francisco. Lindo comentário. Realmente, essa é a nossa esperança, a esperança da segunda volta de Cristo, a esperança de você fazer boas escolhas e estar sempre ao lado de Jesus. E nós vamos encerrar aqui a nossa live de hoje fazendo o nosso compromisso de fé. E eu queria fazer hoje de uma forma diferente, Demilson. Sim. Além de você levantar a mão aí, você coloque aí nos comentários #EuAceito. Eu acho que é interessante você, a cada estudo, você colocar aí o seu compromisso, não somente físico, levantando a sua mão, mas também escrevendo aí em nossa live, em nossos comentários aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, escrevendo eu aceito. É importante você, a cada estudo, você se entregar a Jesus, a você fazer escolhas sábias ao lado de Jesus. Estão prontos? Estão preparados? Eu não posso escrever aqui que não vai dar tempo, né? Mas eu também colocaria a hashtag, né? Eu aceito. Então vamos lá. Isso. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Eu aceito. Hashtag eu aceito. Eu também quero estar com Cristo durante 1000 anos, viver com Ele por toda a eternidade. Vamos para o segundo compromisso. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele a cada dia. Hashtag eu aceito. Amém. Eu sei que cada dia Jesus chama a mim e você para passar a eternidade com Ele. Basta você
entregar seu coração a Ele. Isso é o essencial, isso é o mais importante. E o último, decido então, a partir de agora, desse exato momento, fazer parte dos seguidores de Deus. Hashtag eu aceito também ser um seguidor de Jesus agora e para toda a eternidade. Amém. Amém. Amém, professor. Que decisão bonita, que decisões bonitas. Já estamos aqui, pessoas colocando eu aceito. Continue assim, firme e forte nos caminhos de Deus, nos caminhos de Jesus. Tenha certeza que você não está aqui por acaso. Eu, Demilson, toda nossa equipe aqui não está por acaso. Temos uma missão aqui nessa terra, que é salvar pessoas. E quando nós estamos tentando salvar pessoas, Demilson, estamos salvando a nós mesmos também, né? Sem dúvida, Isso é muito importante. Sem dúvida. Então, queridos, fica aqui a lição de hoje. Vai ficar gravada no nosso Facebook, você pode assistir a qualquer momento para relembrar, para revisitar alguma passagem, alguma dúvida que você tenha. Nós também temos o nosso canal no YouTube, temos também o nosso canal também no WhatsApp, o qual você também pode deixar mais tarde as suas dúvidas, tá bom? Na próxima live, no próximo sábado, nesse mesmo horário, a partir das 16 horas, falaremos um assunto muito importante, né, Demilson? Muito importante. O que nós falaremos no próximo Nós vamos sábado? falar a verdade sobre a morte, professor. Olha, muito importante esse tema. É um tema muito questionado no mundo de uma forma geral, né? Vamos entender o que acontece com as pessoas quando elas morrem. Exatamente. O professor Demilson, juntamente com o professor Túlio, estará dirigindo essa aula, tá bom? Então, queridos, hashtag eu aceito, vão colocando aí, não tem problema nenhum se colocar depois, o importante é você tomar sua decisão por Jesus agora. Amém. Desde já, o nosso abraço, o nosso agradecimento a você que nos acompanhou até esse exato momento, ao professor Demilson, a toda a nossa equipe de suportes aqui, eles sempre trabalhando com muito esforço. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado. Tenham todos uma ótima tarde, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam e até a próxima. Dê também seu tchau, professor Demilson. Até mais. Pessoal, até mais. Foi um privilégio muito grande ter estado aqui com vocês, estudado a Bíblia. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu.
É só um pouco mais, um pouquinho mais. Logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que